a evangelização na igreja. Nossa segunda parte, o primeiro ponto. A igreja local é o plano de evangelização de Deus. É o programa evangelístico de Deus. Essa fala do Dever é muito pertinente, porque à medida que nós compreendemos tudo aquilo que a igreja é e tudo aquilo que a igreja faz, nós podemos identificar de maneira explícita o evangelho na vida da igreja. O batismo é a proclamação do evangelho, é a morte de Cristo e como morremos com Ele e ressuscitamos para Ele. A ceia do Senhor anuncia aquilo que Cristo fez até que Ele venha. Nós nos lembramos continuamente disso. Se a gente lembrar de João capítulo 17, Cristo diz que a comunhão da igreja e o modo como a igreja se relaciona em Cristo aponta também para a Trindade. Então toda a vida da igreja é uma vida que aponta para o Evangelho, e o próprio Deus foi aquele que se encarregou de colocar isso de maneira explícita na vida da igreja. E qual é a primeira implicação desse ponto? A maioria dos irmãos aqui talvez já tenham lidado com trabalhos que são chamados para-eclesiásticos. Trabalhos que, em teoria, devem caminhar ao lado da igreja. Talvez eles não sejam trabalhos que estão dentro do núcleo da igreja, mas estão fora do núcleo da igreja por algum motivo. Por exemplo, existem pessoas que talvez trabalhem no exército ou trabalhem em plataformas e dentro desse ambiente promovem pregação do evangelho, promovem comunhão, talvez um compartilhar da palavra continuamente, e se alguma pessoa ali for genuinamente alcançada pelo evangelho, ela é direcionada para onde? Para a igreja. Nesse sentido, o trabalho para-eclesiástico, ele tem o seu lugar de estar ao lado da igreja. Mas quando o trabalho para-eclesiástico acredita que pode assumir o papel da igreja ou se desvincular da igreja, ele ignora o fato de que a igreja é a única organização, a única instituição estabelecida por Deus com clareza na Escritura. Esses trabalhos têm o seu lugar? Tem, e podem acontecer, mas a única organização, irmãos, a única instituição que de fato é instituída pelo Senhor é a igreja. Portanto, todos os trabalhos e todos os movimentos evangelísticos, quer seja no trabalho explicitamente para-eclesiástico ou talvez em outras frontes, precisam estar vinculados à igreja, porque somente a igreja é aquela que detém em todos os níveis a realidade apropriada para a vivência cristã. Foi essa parte? Vamos entrar então na segunda etapa. Bem, aqui a gente vai definir o que é a igreja. Creio que todos os irmãos tenham aí em mente o que é a igreja, já que a gente já por várias vezes trouxe essa definição. O que é a igreja? A igreja local é a reunião de cristãos nascidos de novo e batizados, os quais, em amor, estabelecem entre si um pacto de se reunir com regularidade sob a autoridade das Escrituras e a liderança de presbíteros, com o objetivo de adorar a Deus, ser a imagem visível do Evangelho e, acima de tudo, dar a glória a Deus, e se segue as referências bíblicas. Então isso é o que é a igreja. E aquilo que a igreja já é uma exposição, uma movimentação do Evangelho de maneira visível. Deve trabalhar isso. A igreja é o Evangelho visível. Segundo ponto, o que a igreja faz? A igreja deve realizar apenas algumas coisas para ser igreja. As pessoas se reúnem com regularidade em torno do Evangelho, em amor, para ouvir a pregação da palavra, cantar, orar, contribuir financeiramente e praticar os sacramentos do batismo, ou ordenanças, da ceia do Senhor. Os membros, as pessoas que estabeleceram um pacto, cuidam em amor um dos outros, 1 Coríntios 12:26, até por meio da prática da disciplina eclesiástica. Então a gente definiu que naquilo que a igreja é e aquilo que a igreja faz, nós temos uma movimentação explícita do Evangelho. E logo em seguinte, a missão da igreja: ir a todos os povos, fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que Jesus ordenou, incluindo-se a formação de novas igrejas. É um ciclo nesse
A igreja evangeliza, ela faz discípulos, ela ensina. Desses discípulos nós vamos ter outras pessoas evangelizando, pregando o evangelho e estabelecendo a igreja. Portanto, irmão, no primeiro momento que eu quero estabelecer de maneira muito clara é que a igreja e os meios pelo qual o Senhor nos deu para vivenciar realidades de igreja é o método evangelístico de Deus. É aquilo que vai nos formar para a evangelização. É aquilo que nos vai apontar para a evangelização. Somente a igreja tem esse ambiente apropriado pelo próprio Deus, formado pelo próprio Deus para a formação da evangelização. Foi? Segundo ponto. Uma cultura de evangelização. Talvez em um primeiro momento, assim como eu, você possa ficar um pouco cultura da evangelização. A gente tem tantos outros movimentos, né, que falam sobre tipos de culturas. Isso pode causar uma certa estranheza em determinado sentido. Mas os termos e o sentido que o Mark procura estabelecer na cultura da evangelização é a ideia de que a vida de evangelização da igreja vai estar tão presente, vai ser tão intencional, vai ser tão bem estabelecida que isso vai adentrar a vida de igreja de maneira que em determinado nível não seja nem muito perceptível. Por exemplo, diversas pessoas que já se aproximaram da IBD em termos de visita, às vezes falam assim para mim: nossa, vocês falam tão iguais, vocês falam a mesma coisa, todo mundo fala da centralidade do evangelho, fala do discipulado, fala sobre a vida da igreja, fala sobre a importância da igreja, como a gente deve entender a igreja. Isso é porque talvez a gente combinou entre a gente, ó, vamos todo mundo falar sobre igreja, sobre o evangelho. Não, é porque isso está formado naquilo que a igreja ensina continuamente e naquilo que nós compreendemos biblicamente por precioso. Isso gerou uma cultura em nós em termos de abordagem. Não porque todo mundo fez um amarradinho, mas porque de fato, de maneira não tão visível, o modo como isso é proposto continuamente, com regularidade na vida da igreja, estabeleceu uma cultura de abordagem evangelística, por exemplo, na parte da noite. De tal modo que talvez para nós não é tão claro, mas para as pessoas que nos visitam é muito claro que a gente fala sobre a mesma coisa, que a gente tem o mesmo objetivo, que a gente tem o mesmo conteúdo na evangelização. Primeiro ponto de uma cultura de evangelização. Uma cultura confiante no evangelho. A igreja precisa estar, e aí eu digo igreja, tanto nós aqui reunidos como corpo, como cada irmão individualmente, precisa estar confiante no poder do evangelho. A nossa cultura tenta de todas as formas, de todos os meios, é a nossa cultura de igreja, mas a cultura do mundo, o ethos do mundo, busca a todo tempo dizer que, olha, o evangelho não é tão eficaz assim. O evangelho não é tão verdade assim. E talvez a gente possa pensar que isso é algo do nosso tempo, mas talvez isso não é algo somente do nosso tempo. Paulo diz que naquele tempo, no tempo em que ele pregava, o evangelho era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Os judeus se escandalizavam, afinal de contas, como o Messias deles estava sendo sacrificado do lado de fora, numa cruz. A lei deles diziam que deveria ser no máximo aceitado dentro do arraial, para fora, o rei, o Messias, de maneira nenhuma, escândalo. Para aqueles que eram gentios, loucura, Roma, poder, império, o rei. Como? O Cristo crucificado é aquele que salva, é aquele que tem poder. O ethos do mundo não estava em ligação, em conformidade com o evangelho. Portanto, não devemos acreditar que somente nós temos problemáticas no que diz respeito a ficar apegado ao evangelho, a confiar no poder do evangelho. Todos os irmãos, queridos, em todos os tempos, na evangelização, tiveram que confiar no poder do evangelho e não se deixar aplacar, não se deixar se abater pelo mundo que diz que o evangelho não é tão verdade assim. O evangelho não é o poder de Deus, o evangelho não é a palavra de Deus. O evangelho é só alguns padrões morais de algumas pessoas que vão para a igreja. Cremos que essa não é a verdade. Cremos que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Por isso, persistimos, centrados no evangelho, confiantes no evangelho, não em outros meios. Não para que o evangelho seja mais palatável, não para que o evangelho seja mais aceitável por esse mundo. Confiamos no poder do evangelho, tal como está no evangelho de Jesus Cristo. Segundo ponto de uma cultura evangelística. Uma cultura
que compreende o perigo do entretenimento. E aí talvez esse ponto se ligue um pouquinho naquilo que a Evelyn me perguntou. Ana, como entender as igrejas, por exemplo, que chega no carnaval, cai no samba, todo mundo sambando, vem para a igreja? Como talvez entender igrejas que façam movimentos de shows, de luzes, para atrair pessoas? Tudo isso é uma tentativa de se render ao entretenimento a fim de trazer pessoas para o Evangelho. Mas como o André no início muito bem colocou, isso vira um ciclo vicioso, da qual o Evangelho em determinado ponto nem está mais presente. O entretenimento passa a ser o foco, não mais o Evangelho, não mais Cristo. E a respeito disso, ele diz assim: uma igreja que compreende os perigos do entretenimento e o reconheça pelo que ele é, um leão agachado junto à porta evangélica, pronto para nos devorar. Precisamos de uma cultura de evangelização que nunca faça sacrifícios à idolatria do entretenimento, mas que sirva um alimento rico encontrado no Evangelho de Cristo. Então, talvez há lugar para termos filmes que apontam para a realidade do Evangelho? Com certeza, mas isso não é a fronte evangelística da igreja. Não podemos nos abaixar à idolatria que tanto guia o nosso tempo, o entretenimento. Terceiro ponto. Uma cultura que enxerga as pessoas com clareza. Por que é importante a gente estabelecer esse enxergar as pessoas com clareza? Porque talvez na prática da evangelização a gente possa ter uma abordagem um pouco desequilibrada. No primeiro ponto, desequilibrado, porque a gente pode focar muito no fato dessa pessoa ser pecadora e ignorar o fato de que ela é a imagem de Deus. Ignorar que ela é criatura de Deus e que ela contém ainda, mesmo com a queda, todas aquelas dignidades que a nossa cosmovisão bíblica trabalha a respeito de uma pessoa que é criada por Deus. Portanto, a nossa abordagem evangelística precisa ter a clareza de que existem pessoas que sim, de fato são pessoas pecadoras e que sim, são pessoas criaturas de Deus. E a gente precisa andar em concordância com isso. Talvez o segundo ponto que seja necessário trabalhar a clareza das pessoas que estão diante de nós é não acreditar que existam pessoas mais perto, ou que pessoas que estão mais perto, ou pessoas que estão mais longe do Evangelho. A gente não pode acreditar que aquela pessoa que talvez, poxa, ela parece estar um pouquinho mais aberta para o Evangelho. Não, ela está mais perto do Evangelho. Ela talvez não tenha aquele tipo de vida que aquela pessoa que, está envolvida em prostituição, está envolvida... Estou trabalhando esses termos aqui com os irmãos para que possam ser bem claros. Pessoas que talvez aos nossos olhos sejam mais difíceis de alcançar evangelisticamente. Mas a gente precisa ter uma noção clara das pessoas. No que diz respeito ao coração do homem. Todo coração é duro. Todo coração está em oposição a Deus e ao Evangelho. Por isso nós precisamos ter uma clareza das pessoas no que diz respeito à nossa abordagem evangelística. Segundo, uma cultura que congrega. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A gente pode, talvez, se apegar a uma ideia de que Paulo era um lobo solitário da evangelização. Ele saía e sozinho evangelizava. Mas, na verdade, não é isso que fica muito claro para nós na Escritura. Nesse texto, por exemplo, onde ele fala dos seus cooperadores, e em outros textos onde ele continuamente fala de irmãos que estiveram com ele na labuta do Evangelho. Nesse sentido, irmãos, a cultura de uma evangelização que congrega é a realidade de irmãos que estão juntos na proclamação do Evangelho, e irmãos que estão cooperando de tal forma que a igreja seja envolvida em conjunto na obra da evangelização. Eu não posso acreditar que, eu quero evangelizar, como eu faço isso? Sozinho? Não é necessário. É necessário ter uma igreja que congrega, que compreende a realidade da evangelização e compartilha isso continuamente entre os irmãos, chamando para fazer essa missão juntos. Irmãos juntos na cooperação, irmãos juntos na proclamação do Evangelho. É uma verdade bíblica e é uma verdade que precisa ser cultivada, a fim de que fique cada vez mais claro que a evangelização é uma missão da igreja. Uma cultura em que as pessoas ensinam umas às
a intencionalidade de continuamente pregar o Evangelho uma para a outra. Nós temos muita facilidade de esquecer do Evangelho. Nós temos muita dificuldade, por exemplo, de entender os níveis da qual o Evangelho pode ser aplicado. À medida que os irmãos compartilham a mensagem uns com os outros na Escritura e trabalham, poxa, eu tive essa percepção desse texto com essa abordagem evangelística. A igreja, ela é estimulada, a igreja, ela é construída em termos orgânicos para a evangelização. Então, uma cultura onde os irmãos, onde os membros continuamente, intencionalmente compartilham o Evangelho de maneira explícita e contínua uns para os outros, forma essa cultura de evangelização. Uma cultura que modela a evangelização. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis que serão aptos para ensinarem a outros também. Geralmente, a gente, quando é despertado pela graça do Senhor, essa necessidade urgente da evangelização, nós ficamos um pouco desnorteados de como eu abordo a evangelização com essa pessoa. Algumas perguntas já surgiram nesse sentido. Como abordar? Como chegar? É muito importante que a comunidade, que a igreja compreenda que existam irmãos que são mais experimentados, irmãos que já estão há muito tempo na obra da evangelização e que talvez seja necessário que o irmão que talvez tenha um desejo legítimo, conheça o Evangelho de Jesus Cristo, se aproxime desse irmão a fim de compreender abordagens evangelísticas. Essa semana mesmo, estive com um pastor em uma visita onde ele teve uma abordagem evangelística que no momento estava falando assim, cara, como isso vai acontecer? E pela experiência dele, pelo trabalho dele, pelo fato dele já estar atuante muito tempo nessa missão, nesse ministério da evangelização, fez com que eu, que talvez sou uma pessoa que a longo prazo não tenho tantas realidades diversas de evangelização, podia ele naquele momento compreender um caminho. Então é importante que a igreja se envolva nesse sentido, que talvez os irmãos mais velhos na fé, mais experimentados na prática da evangelização, tragam para perto de si irmãos que estão desejosos de evangelizar, mas talvez não saibam tanto a prática e a abordagem devida. E nesse sentido, a evangelização também possa ser construída de maneira saudável. Uma cultura que sabe afirmar e celebrar a nova vida. É importante, sempre que estamos diante de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, saber celebrar de que talvez essa pessoa já tenha dado os frutos. Saber celebrar, por exemplo, quando essa pessoa confessa, olha, eu realmente creio de que Jesus Cristo é o meu Salvador, eu compreendo que eu pequei contra Deus toda a minha vida, que a minha condição é uma condição de rebelião contra Deus, eu me arrependo disso, eu me arrependo de quem sou. Me voltei para Cristo, creio que Cristo morreu pelos meus pecados e por meio dele eu tenho comunhão com Deus e que vou ressuscitar com Jesus Cristo. A pessoa confessou isso. É importante a gente saber celebrar isso de maneira adequada, de maneira equilibrada. Celebramos essa confissão do irmão, mas irmão, ainda tem um caminho de confirmação dessa confissão de fé pela frente. Ainda há um caminho a se percorrer em termos de confissão. Então não é nem para a gente dar um passo para trás, no sentido de que alguém confessou o Evangelho e minimamente conseguimos ver as marcas de que essa pessoa realmente é uma pessoa convertida que crê em Jesus Cristo. Mas, poxa, a gente precisa dos frutos, não vamos falar nada a respeito disso. Não, é importante que a gente saiba celebrar isso. É importante que a gente tenha em mente que os céus celebram quando isso acontece. E a gente precisa também se alegar com isso de maneira equilibrada, tanto para não dar um testemunho falso, quanto para não se abster, talvez, de um celebrar legítimo da conversão de um novo convertido. Isso é algo que contribui para a própria motivação da igreja na evangelização, à medida que pessoas são alcançadas e a gente vê essas pessoas sendo legitimamente transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Uma cultura que realiza um ministério que parece arriscado e perigoso. Irmãos, quero que saibas que as coisas que me aconteceram de fato contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo
que estou na prisão. É arriscado pregar o Evangelho. É arriscado pregar o Evangelho no seu trabalho, para o seu chefe. É arriscado pregar o Evangelho, talvez, para um colega de classe que não seja tão simpático ao Evangelho. É preciso que venhamos a nos encorajar uns aos outros, a nos envolver com esse ministério da evangelização, que nos vai custar muita coisa. Talvez venha nos custar um emprego, talvez venha nos custar um bom relacionamento com pessoas que gostamos e que talvez essa pessoa esteja em oposição ao Evangelho. A evangelização é um ministério perigoso e, em grande parte, é esse o motivo que talvez, de maneira superficial, a gente venha ter um pouco de dificuldade na abordagem evangelística. Nos preocupamos, talvez, com o que aquela pessoa vai pensar de mim. Será que ela não vai achar que, poxa, evangelho, olha o que está aí na mídia, né? Não tem uma visão clara do que é evangelho, do que é ser cristão, do que é ser crente. Será que eu vou colocar minha cara a tapa nesse sentido, pregando o evangelho de maneira genuína, mas talvez correndo o risco dessa pessoa não entender de fato de que eu estou falando do evangelho genuíno? Há um risco, irmãos, na evangelização, e precisamos assumir esse perigo da evangelização. Último ponto: o preparo para a evangelização. Preparar o coração, a mente e os pés. Como podemos nos preparar para a evangelização? A gente já trabalhou em algum nível a motivação individual e pessoal de cada cristão para a evangelização, no início do estudo. Mas é importante que venhamos compreender também aquilo que move a igreja em evangelização. O André, por exemplo, citou ali que muitas pessoas se movem na direção da evangelização a fim de preencher os bancos da igreja, a fim de que a igreja se torne cheia, a fim de que a igreja se torne notável, a fim de que talvez a contribuição venha a aumentar. O que move a igreja na evangelização? Essas coisas em determinado nível pode ser consequência. Sim, à medida que a igreja cresce, a estrutura pode vir a se expandir, pode a melhorar, mas o que nos motiva não é isso. O que nos motiva genuinamente é que pessoas sejam alcançadas por Jesus Cristo, se tornem seus discípulos e venham participar do corpo e da família de Jesus Cristo. Então precisamos continuamente preparar a nossa motivação e nos indagar como igreja de qual é genuinamente a nossa motivação para a evangelização. Isso significa preparar o nosso coração. Como a igreja prepara a mente para a evangelização? Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, na igreja, o cântico, a leitura de abertura, a pregação, um compartilhar com a palavra, tudo isso trabalha na nossa mente, tudo isso forma a nossa visão de realidade. Então, todas essas coisas, tudo aquilo que faz parte da vida da igreja precisa estar centrado no Evangelho, de tal forma que a nossa mente seja completamente envolvida pelo Evangelho de Jesus Cristo. As nossas canções, a nossa pregação, a nossa leitura, a nossa reflexão, o nosso catecismo, o Evangelho precisa estar presente para que a nossa mente seja formada pelo Evangelho. E os pés? Os pés aqui vai se direcionar àquilo que diz respeito à disponibilidade. Quando nós estamos disponíveis para a evangelização, desde talvez uma abordagem individual na parte da noite, desde aquilo que diz respeito talvez na sua semana, você sair da sua casa, do seu momento, para ir até a casa de uma pessoa que não conhece o Evangelho, mas disse que, olha, eu quero ouvir o Evangelho. Quando nós, de fato, estamos disponíveis em termos de tempo, em termos de intencionalidade para a evangelização, precisamos nos preparar intencionalmente para a evangelização. Compreender o estilo de vida moldado pelo Evangelho. Um estilo de vida moldado pelo Evangelho aqui vai significar que toda a nossa vida, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pensamos, precisa estar com o princípio do Evangelho presente. Por que talvez no emprego eu não bato de frente com aquela pessoa que está tanto tempo ali me espinzinhando, que está tanto tempo ali talvez sendo um meio de provação e de tentação? Porque eu creio no Evangelho, eu creio no Cristo que é humilde e manso de coração, de tal forma que a minha vida pode e vai servir de evangelização, de um meio de evangelização. Poxa, fulano, por que você não faz isso? De tal forma como a pessoa faz, porque creio no Evangelho. E o Evangelho modela a minha vida. O Evangelho não é apenas uma mensagem da qual eu creio, é a mensagem
mensagem que transforma a minha vida e por meio disso pessoas podem vir a ser alcançadas pelo Evangelho, por meio dessa realidade. Isso não diz respeito, irmãos, a um padrão de vida moral. A gente nunca consegue alcançar um padrão de vida moral, mas diz respeito a viver em concordância com o Evangelho. E pelo poder de Deus isso é certamente possível. Certamente podemos viver uma vida que aponta para o Evangelho, onde o Evangelho de Jesus Cristo direcione tudo. Eliminar nossas suposições. Quando geralmente nós temos uma abordagem evangelística e a pessoa talvez traz para nós de que, olha, eu já atuei em determinada coisa na minha igreja local, já fui talvez líder de jovens, já fui pastor. Todas essas coisas podem trabalhar suposições na nossa mente. Qual suposição? Se essa pessoa teve esse tipo de atuação na igreja local dela, eu posso pressupor que de fato ela conhece o Evangelho. Mas nós não podemos nos basear em informações superficiais de vida prática para realmente acreditar que uma pessoa conhece o Evangelho, não. Então, nesse sentido, nós devemos pregar o Evangelho e, é óbvio, com toda uma abordagem apropriada para todas as pessoas. Seja ela quem seja, do modo que ela se apresente, precisamos trazer o Evangelho de maneira explícita. Enxergar a evangelização como disciplina. Por que é importante enxergar a evangelização como disciplina? Por muitas das vezes, nós queremos atuar evangelisticamente quando uma oportunidade surgir, quando talvez um movimento ou um momento apropriado acontecer. A evangelização precisa ter na nossa vida um tipo de disciplina, da qual, nesse dia, eu sei que eu tenho contato com diversas pessoas que não são ímpias, com diversas pessoas que não conhecem o Evangelho. Vou me disciplinar de maneira intencional, promover, não apenas esperar a oportunidade, mas promover um momento de evangelização para essa pessoa. Talvez não seja tão apropriado no primeiro momento, mas a disciplina vai te levar talvez para aquela experiência da evangelização, a tal ponto que em determinado momento isso aconteça com naturalidade, com disposição contínua para a evangelização. Então é importante nos disciplinarmos quanto à evangelização, sermos intencionais, tanto no dia que isso vai acontecer, quanto em promover momentos para a evangelização. Preparo para a evangelização, orar. Diversas vezes nós podemos talvez nos tender para uma prática legítima da evangelização e ter esse engajamento, mas consideramos pouco a preparação na oração. É na oração que nós nos envolvemos profundamente com o Deus da missão a qual nós vamos cumprir. É na oração que o nosso coração é forjado pelo Espírito Santo, em coragem, em ousadia, para de fato anunciar o Evangelho como é devido. É na oração que o Senhor nos prepara. É na oração, inclusive, que nós pedimos ao Senhor que prepare o coração daquele a qual nós vamos evangelizar. Que o Senhor já possa ir trabalhando naquela pessoa. Que o Espírito Santo possa nos dar um bom campo, uma boa terra para a semente da evangelização. Então a oração ela tem um lugar tanto de nos formar espiritualmente, nos tornar robusto para a prática da evangelização, quanto para preparar também, porque cremos que não é a nossa palavra, mas é o poder do Espírito que converte cada uma das pessoas a Jesus Cristo. E por último, quando possível, tome a frente na evangelização. Aqui talvez isso vai se direcionar um pouco mais à liderança da igreja. Então, a liderança da igreja, ela tem a responsabilidade de promover uma movimentação evangelística intencional. Talvez a igreja não tenha a responsabilidade de trazer para um ambiente direto de evangelização. Então, se talvez a igreja não saia para a rua e eu não for evangelizar, esse não é o ponto. Essa não é a responsabilidade da igreja local. Devemos individualmente, como irmãos, como igreja, nos engajar na evangelização. Mas existe um lugar para que a liderança venha a ser o tipo, a imitação, aquele que propõe a evangelização na igreja local.